Chegamos então ao nosso penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus. Estamos lendo hoje o capítulo de número 27 dos 28 que tem contido no Evangelho de Mateus. Estamos realmente chegando ao fim desse primeiro livro que Deus colocou no coração de nós estarmos lendo, meditando, e tudo isso é para a glória do nome do nosso Deus. Espero que você tenha acompanhado cada capítulo, cada leitura e tenha tirado grandes ensinamentos para a sua vida, ensinamentos para o teu ministério, você que tem desejo, você que tem fome de aprender mais sobre a palavra de Deus, que esse material venha a ser um grande instrumento na sua vida, um instrumento de crescimento, de edificação, porque este é o nosso intuito, é levar o conhecimento da palavra de Deus. Por isso nós intitulamos esse projeto como Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da palavra de Deus. Convido você também agora a se inscrever. Você que ainda não é inscrito no nosso canal Ministério Ver Church, convido você a fazer isso agora rapidamente, ali selecionar, se inscrever, ativar as notificações e conforme você vai ouvindo a leitura, deixe o seu like. Se este material tem sido de proveito para a tua vida espiritual, deixe o teu like para fortalecer este projeto. Estamos iniciando, queremos dar continuidade a esse projeto com a leitura de outros livros da Bíblia. Deus colocou no meu coração de já lermos, após o Evangelho de Mateus, nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos é o início da Igreja de Cristo. É o início da igreja primitiva, então é o fundamento. Tudo aquilo que nós hoje vivemos foi fundamentado no livro de Atos. Por isso, após o Evangelho de Mateus, estaremos lendo o livro de Atos. Aproveite já, divulgue esse trabalho, passe para os seus contatos, compartilhe com pessoas que você sabe que também gostam de ler a palavra de Deus, gostam de meditar na palavra do Senhor. Temos aqui também ao nosso lado o QR Code para você baixar as folhas, para você escrever tudo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Então, você tem em mãos um grande material gratuito que você pode baixar, imprimir, escrever e depois de nós terminarmos o Evangelho de Mateus, você pode encadernar e ter em mãos esse grande trabalho, esse grande material para você usar quando você for preparar um esboço, quando você for preparar uma pregação, ou até mesmo para crescimento pessoal. Amém? Dito tudo isso, toda essa introdução que é necessária, nós vamos agora então dar continuidade e lermos o capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Ele vem com 7 assuntos, sempre lembrando que a Bíblia que eu uso para a leitura é a Nova Versão Internacional, a NVI. E nós vamos ver agora, então, quais são os 7 assuntos do capítulo 27. São eles: o suicídio de Judas, Jesus diante de Pilatos, os soldados zombam de Jesus, a crucificação, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, a guarda do sepulcro. Esses são, então, os 7 assuntos que nós vamos ler, meditar, tirar algum ensinamento, tirar dali lições para a nossa vida. Eu sempre aprendi que Deus fala conosco nas entrelinhas das palavras. Então nós lemos a Bíblia, lemos frases, linhas por linhas, mas nas entrelinhas é onde Deus ele fala conosco. Ou seja, aonde nós meditamos, aonde nós paramos para refletir, aonde nós paramos para realmente mastigar a palavra de Deus, é ali que Deus ele fala conosco. É ali que o Espírito Santo nos traz grandes revelações. Então, o primeiro assunto, que é o suicídio de Judas, ele vai do versículo 1 até o versículo de número 10. Convido você a me acompanhar nesta leitura. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, o que havia traído,
viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: quem nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério dos estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em quem foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor havia ordenado. O primeiro assunto do capítulo 27, que é o suicídio de Judas, ele vai nos trazer 2 ensinamentos, basicamente. Primeiro ensinamento: a diferença que há entre remorso e arrependimento. O texto nos fala que Judas, movido pelo remorso, foi e devolveu as moedas. Então, o primeiro ensinamento que nós vamos tirar do suicídio de Judas é esse: a diferença entre remorso e arrependimento. O segundo ensinamento é a consciência da consequência. Então vamos para esse primeiro ensinamento, onde nós vamos falar sobre a diferença de remorso e arrependimento. Quando somos movidos pelo remorso, o foco ele está na dor. O foco está na dor que eu estou sentindo, na culpa por aquilo que eu fiz. Então, o remorso ele foca na culpa e na dor que eu estou sentindo. Ou seja, o foco está em mim, na dor que eu sinto, no problema que eu causei e principalmente pelo dano, que foi causado, pelo erro que foi cometido. Hoje vemos muitas pessoas, quando são descobertos suas falhas, seus pecados, elas falam sobre arrependimento. Na verdade, a maioria delas não é arrependimento, mas é o remorso. O remorso por cometerem um erro, o remorso por terem sido descobertos. Então, o remorso, ele foca na culpa, na dor que a pessoa está sentindo. Seja por ter sido descoberta, ou seja por realmente entender que aquilo que ela fez não era certo. Diferentemente, é o arrependimento. O arrependimento, o foco é no próximo. O arrependimento, o foco é na mudança, é na ação, é aquilo que eu faço para melhorar, é o reconhecimento do erro, com o desejo de não mais praticá-lo, com o desejo de viver uma transformação em sua vida. O foco é no outro, na reparação do erro e principalmente na transformação, no aprendizado. É aprender com o erro para não cometê-lo novamente. Aliás, quando falamos de erro, erro só é erro quando eu faço e não aprendo. Então é um erro. Mas quando eu cometo algo e eu aprendo com aquilo, não é mais erro, ele passa a ser aprendizado. Então, arrependimento é isso. Arrependimento é o foco no outro, é reparar o erro que foi cometido e, principalmente, aprendizado e transformação. É não mais errar naquilo que foi errado. Então essa é a grande diferença entre remorso e arrependimento. Judas, quando ele viu o que aconteceu, ele teve remorso. O que eu fiz? Olha a dor que eu estou sentindo, olha o problema que eu causei, mas não houve nele o desejo de reparar, não houve nele o desejo de mudar, de ser transformado. Ele não aprendeu com o erro que ele cometeu. Então isso é chamado de remorso. Por isso que o texto que nós lemos diz: então Judas, movido pelo remorso, ou seja, ele não teve aprendizado, ele não teve desejo de mudar, ele apenas sentiu a dor do erro cometido. Ele vai e devolve as moedas para os sacerdotes. Diferentemente, nós vemos de Pedro.
que, ao negar Cristo, ele se arrependeu, ele chorou amargamente e ele colocou em seu coração: eu não mais farei isso, eu não vou mais me esconder, eu não vou mais negar o meu Cristo, eu quero mudar a minha história, eu aprendi com o meu erro. Então, essa é a grande diferença entre remorso e arrependimento. Nessa história de Judas, nós vamos ver isso, este grande ensinamento entre a diferença de um para o outro. Que eu e você venhamos, quando errarmos, quando deixarmos a desejar em alguma área, venhamos ser movidos pelo arrependimento e não pelo remorso. E sempre haja em nós o desejo de mudar, o desejo de aprender, o desejo de sempre fazer melhor, o desejo, queridos, de reparar o erro cometido, o dano cometido. E não somente sentir a dor porque errou, né? Aquela coisa egoísta, a dor que eu sinto pelo que eu fiz, mas venha ser arrependimento, é se colocar no lugar do outro, é entender que eu feri o outro e tentar remediar, e tentar mudar essa história, e tentar transformar e ser transformado. Isso é arrependimento. Segundo ensinamento dessa história de Judas é a consciência da consequência. Amados, quando Judas ele teve a consciência do que ele fez, quando ele vê Cristo sendo levado preso, quando ele começa a ver o estrago que ele fez, ele logo se deparou com a consequência do seu erro. Judas nos ensina a consciência da consequência. Nós entendemos que cada decisão nossa, seja no âmbito profissional, pessoal, familiar, enfim, em toda a esfera da nossa vida, toda decisão, tudo que nós fazemos, sempre terá uma consequência, sempre terá um resultado. Então, essa consciência da consequência é muitas vezes nós nos depararmos com o resultado daquilo que nós decidimos, daquilo que nós fazemos, e entender que a consequência sempre será nossa responsabilidade. Ela sempre virá de encontro àquele que a cometeu. A própria Bíblia vai dizer em Gálatas 6,7, não se engane, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Então a própria palavra fala sobre a consciência da consequência, que nós venhamos sempre ter esta visão. Tudo que eu fizer, tudo que eu decidir, tudo terá uma consequência, tudo terá um resultado. Aqui, nessa história, nós vamos ver que eles usaram Judas para alcançarem os seus objetivos, para prenderem Jesus. E ao verem que o objetivo deles foi alcançado, eles não estavam nem aí para a consciência de Judas, eles não estavam nem aí para a dor que Judas estava sentindo, eles não quiseram assumir nenhuma responsabilidade, seja em relação a Judas, em relação a Jesus. Eles simplesmente alcançaram o objetivo e agora disseram: ei, isso é contigo, nós não temos nada a ver com isso. Você pediu 30 moedas, nós te demos 30 moedas. Agora, arque você com as consequências. Isso nós vemos hoje acontecendo. Não mudou. Quando nós muitas vezes ouvimos pessoas sendo entrevistadas, pessoas que cometeram delitos, pessoas que cometeram assassinatos, pessoas que fizeram coisas horríveis, quando elas são entrevistadas, muitas delas vão dizer: olha, eu não sei o que aconteceu, eu não estava em mim, olha, eu não sei o que eu fiz, eu não me lembro do que eu fiz. Sabe o que é isso? É o diabo muitas vezes usando a pessoa, é o diabo levando alguém a fazer alguma coisa, e quando essa pessoa realiza o intento do inimigo, quando a pessoa realiza aquilo que o inimigo quer que ela faça, o inimigo simplesmente agora sai e deixa aquela pessoa arcar com a consciência da consequência. Ela cometeu o delito, ela cometeu o pecado, ela cometeu o erro, movida pelo inimigo, usada pelo inimigo. Agora, quando ela comete o erro, o inimigo sai e deixa agora aquela pessoa arcar sozinha com a consequência. Então ela tem a consciência da consequência. Muitos estão em prisões, muitos estão, quem sabe, perderam família,
perderam tudo na vida, porque quando fizeram, não tinham a consciência da consequência, mas após realizarem o erro, após realizarem aquilo que não deveria ser feito, o inimigo sai e agora ela está sozinha e ela nem sabe o que ela fez direito, porque agora ela tem que arcar sozinha com a consciência das consequências. Tem um ditado aí fora que vai dizer: o diabo ele faz a panela, mas não coloca tampa. Ele prepara todo o circo, ele prepara toda a situação, todo o ambiente para que a pessoa cometa o erro, para que a pessoa cometa o pecado. E uma vez cometido o pecado, ele sai de cena e deixa aquela pessoa agora sozinha, arcando sozinha com a consequência. E aí vem, né, a consciência do que ela fez. Tem que pagar, tem que arcar com a responsabilidade daquilo que foi feito. O inimigo sai e deixa aquela pessoa simplesmente sozinha e dizendo: agora, filho, te vira, você já fez o que eu queria, já fez o meu propósito, agora é você sozinho nessa história. Então esses dois ensinos, eles vêm do suicídio de Judas, que nós temos que aprender a diferença entre remorso e arrependimento e também cuidar, porque a consciência da consequência, ela vem sobre nós. Então precisamos, antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, pensar, orar, ver se é de Deus, se o que eu irei fazer realmente é algo que vai edificar, vai trazer alegria, paz, enfim, né? É não agir por impulso, é não ir atrás, né, de uma situação que você ainda nem percebeu direito o que é. É parar, pensar e agir com sabedoria, para que as consequências, quando vierem, sejam consequências boas e não ruins para a nossa história. Agora, nós vamos para o segundo assunto do capítulo 27, que é Jesus diante de Pilatos, que vai do versículo 11 ao versículo de número 26. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregue por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? E responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Esse segundo assunto, onde fala de Jesus diante de Pilatos, é o início desse desfecho de todo o plano do nosso Deus. Nós vemos aqui que um pouco antes, alguns capítulos antes,
a mesma multidão que dizia hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Muitos, a grande maioria, é a mesma que nesse momento grita, crucifica-o, crucifica-o. Olha como o povo, muitas vezes, que adora é o mesmo que apedreja. Muitos ensinamentos podemos tirar deste assunto. Eu separei aqui 3 ensinamentos desse momento, desse assunto, Jesus diante de Pilatos. O primeiro ensinamento é Jesus confia no Pai. Quando ele é inquirido por Pilatos, no versículo 13, ele vai dizer, você não ouve o que eles estão te acusando? Você é o rei dos judeus? Jesus, em silêncio, ele não responde, ele não tenta se defender, ele confia que Deus haveria de agir por ele. Não era necessário ele se defender. Muitas vezes nós deixamos de ver a mão de Deus agindo na nossa vida. Nós deixamos de ver o cuidado de Deus a nosso respeito. Porque quando somos inquiridos, quando somos questionados, nós deixamos de confiar em Deus e nós queremos dar resposta, nós queremos justificar, nós queremos explicar, nós queremos muitas vezes nos autodefender. E quando assim fazemos, nós deixamos de ver Deus fazendo isso por nós. Porque nós queremos fazer aquilo que Deus gostaria de fazer na nossa vida. Então, no versículo 13, Pilatos pergunta, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Jesus nada falou. No versículo 14, ele fica em silêncio. Que nós possamos aprender com Cristo. Que nós possamos aprender que não é necessário, muitas vezes, que nós venhamos dar explicações, justificações. Não, confia. Deus, ele é o nosso juiz. Deus é o nosso advogado. Deus é aquele que nos defende. Mas para isso, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ficar em silêncio muitas vezes e deixar que Deus venha advogar a nossa causa. Um outro ensinamento é que a multidão, a grande maioria, falou o quê? Crucificam. Queremos Barrabás e queremos que prenda Jesus. Queremos Barrabás e queremos que vocês matem a Cristo. Muitas vezes, a voz do povo não é a melhor voz que nós devemos ouvir. Muitas pessoas dão crédito à voz da maioria. Muitas pessoas vão atrás da maioria. Porque a maioria está falando, porque a maioria está indo, eu vou atrás da maioria. Aqui nós entendemos que a maioria, ao invés de escolher Jesus, escolheu Barrabás. Então, não vá atrás da voz da maioria. Vá atrás da voz do Espírito Santo. Vá atrás da voz que você ouve através da oração, através de uma comunhão com Deus. Você vai ter a tua própria resposta, você vai ter o teu próprio entendimento. E você não precisa e não deve ir atrás da voz da maioria, porque a maioria nem sempre é a voz correta, a maioria nem sempre estará indo para o caminho certo. Então, que eu e você aprendamos que a voz da maioria nem sempre é a melhor voz a ser ouvida e seguida. Outro ensinamento agora é voltado mais para os casais, aqueles que são casados. Pilatos, um pouco antes de lançar um decreto sobre Jesus, chega a ele uma mensagem da sua esposa, dizendo, homem, não se envolva com a vida desse justo. Então, a mulher de Pilatos, ela manda uma mensagem dizendo, olha, eu tive uma visão, eu tive um sonho, não se envolva com esse justo, porque por ele eu sofri muito esta noite. Eu vejo aqui que Pilatos, ele ouve a sua esposa, a mulher de Pilatos, dando a ele uma visão que ele não estava enxergando. E assim são as mulheres. As mulheres, elas possuem o sexto sentido, elas enxergam um pouco além do que nós homens. Então, você que é casado,
Quando a sua esposa vier falar alguma coisa, quando a sua esposa vier dizer, olha, cuidado, olha, essa pessoa não é boa companhia, cuidado com essa pessoa. Amado, preste atenção no que sua esposa diz, porque as mulheres, elas possuem este sexto sentido, vamos dizer assim. Elas sentem aquilo que o homem não sente. Elas enxergam além do que os homens enxergam. Então, essa palavra vai nos dizer isso. A mulher de Pilatos, ela enxergou algo que Pilatos não estava enxergando. Ela manda uma mensagem e ele, sabiamente, ele ouve esta mulher e lá no final ele vai dizer assim, olha, eu lavo as minhas mãos, eu não tenho nada a ver com o sangue desse inocente. Ou seja, ele ouviu o conselho da sua esposa. Que você e eu possamos, em momentos decisivos, ouvir aquilo que as nossas esposas estão falando, a visão que ela tem. Quantas vezes a minha própria esposa dizia, cuidado com essa pessoa, não confia nessa pessoa, olha, fique com o pé atrás. E eu dizia, não tem nada a ver, eu conheço, eu sei, mas lá na frente, realmente, o que ela falara era o certo. Aquela pessoa realmente não era de confiança, ou seja, ela enxergou o que eu não estava enxergando. Isso é um dom que Deus deu às mulheres. Então nós que somos casados, vamos ouvir aquilo que as nossas esposas falam, vamos dar atenção àquilo que elas estão vendo, porque elas possuem um sentido que nós, homens, não temos. O próximo assunto agora é os soldados. Eles zombam de Jesus. E vai do versículo 27 até o versículo 31. Vamos à leitura. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. A coroa de espinhos, ela possui uma simbologia muito importante. Um instrumento que foi usado para a zombaria, aquilo que os soldados usaram para rirem de Jesus, tem um significado muito profundo. Quando Adão e Eva, eles pecaram, e Deus começou ali a decretar as penas para o pecado cometido, uma delas seria maldição sobre a terra, que diz, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas dos campos. Gênesis 3, 17 e 18. Então, quando o homem peca, Deus ele decreta que a partir daquele momento a terra produziria espinhos. O espinho, ele é uma figura, é o resultado, é a consequência do pecado, é o símbolo do pecado do homem sobre a terra. E os soldados, sem saberem, sem perceberem, eles pegaram o espinho, uma coroa de espinhos, que simbolizava a maldição lançada sobre a terra. Eles pegam aquela coroa, simbolizando esta maldição, e eles colocam na cabeça daquele que veio para quebrar a maldição. Ou seja, eles colocando a coroa na cabeça de Cristo, eles estavam decretando, ele é o homem que vai quebrar a maldição. Ele fez da maldição a sua coroa, a vitória. Então Cristo, naquele momento, estava sendo reconhecido como aquele que quebraria a maldição. Cristo, em seu sacrifício expiatório, ele estava quebrando a maldição que havia sobre a terra. Então Cristo, com seu sacrifício expiatório, ele estava nos libertando desta maldição, a maldição dos espinhos. Um instrumento que foi usado para zombaria, escárnio, aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus,
foi nada mais do que uma declaração, um símbolo de quem era Jesus e a obra que ele veio fazer. Ele veio para salvar, ele veio para resgatar, ele veio para nos libertar desta maldição. Então, aquilo que o inimigo usou sem saber, a coroa de espinhos, ele estava reconhecendo que Cristo era aquele que veio para quebrar esta maldição. O que entrou pelo primeiro Adão saiu pelo segundo Adão. O que nós vemos também aqui nessa zombaria dos soldados é, mais uma vez, a criatura zombando do Criador. Homens batendo, cuspindo, humilhando aquele que veio para salvar. O amor de Cristo é tão grande que nesses últimos momentos, onde ele começa agora a passar dores no seu corpo, humilhações, nós vemos aqui o grande amor com que Cristo nos amou. Ele nos amou a tal ponto que ele sofreu tudo isso calado, olhando pela fé para todos aqueles que aceitariam a ele como Salvador e teriam as suas vidas transformadas e principalmente o nome escrito no livro da vida. Que Deus maravilhoso, que Jesus maravilhoso, mesmo passando por tudo isso, ele nos amou. E nos amou até o fim, até a morte e morte de cruz. Vamos agora então ao próximo assunto, que é agora a crucificação. Vai do versículo 32 até o versículo 44. Vamos ler. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Nesse momento de muita dor, nesse momento onde Jesus já estava com seu corpo todo dilacerado, preso na cruz do Calvário, nós vamos ver no Evangelho de Lucas, versículo 34 e no versículo 43, as duas afirmações mais poderosas, mais lindas que Jesus realizou. A primeira delas é: Pai, perdoe-os, porque não sabem o que estão fazendo. Olha que afirmação, olha a declaração. Jesus, ali na cruz, após ter sido humilhado, apanhado, cuspido, enfim, ter passado por toda aquela situação, agora na cruz, sabendo que a morte estava muito próxima dele, ele olha para aqueles homens, rindo, zombando, aqueles que bateram, aqueles que humilharam, aqueles que não o reconheceram. Ele olha para aqueles homens, olha para Deus e ele diz: Pai, perdoe-os. Que ensinamento! Nós, muitas vezes, por muito menos, muito, mas muito menos, nós não somos capazes de perdoar. Alguém que nos olhou atravessado,
alguém que falou mal de nós, alguém que não tem a mesma visão que nós temos, alguém que não, enfim, alguém que não planeja aquilo que nós planejamos, que tem outra maneira de agir, de falar. Muitas vezes nós não perdoamos e achamos que ainda temos a razão. Jesus, ele nos ensina algo poderoso, mesmo diante daqueles que fizeram coisas horríveis com ele. Ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoe-os, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Que esse ensinamento, queridos, venha mudar o nosso coração. Que esse ensinamento venha nos levar a perdoar as pessoas. A dizer: filho, olha, tu me machucou, tu me feriu, olha, realmente eu fiquei abalado com o que aconteceu, mas, filho, eu te perdoo. Perdoo, porque tu não sabes o que está fazendo. Porque o que tu fazes na ignorância, na falta de sabedoria, na falta de entendimento. Vamos nós sermos mais parecidos com o nosso Jesus, liberando o perdão. Primeira grande afirmação da cruz é essa: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Segunda grande afirmação de Jesus na cruz do Calvário está no versículo 43, onde ele olha para o ladrão que estava ao seu lado, ao lado direito, e ele vai dizer: filho, não temas, eu garanto, hoje estarás comigo no paraíso. A afirmação, aquele que tiver uma vida de pecado, de erro, estava ali na cruz junto com Cristo, mas naquele momento, nos últimos minutos de sua vida, ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele olha para o ladrão do outro lado e diz: olha, tu não temes a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem nada fez. E ele olha para Jesus, se arrependendo dos seus pecados, e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconheceu Cristo como aquele que veio para salvar. Nesse momento, após esta confissão, Jesus, ele traz uma afirmação que nos traz esperança, que fortalece a nossa fé. Ele diz assim: filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus disse: a tua fé te salvou. A tua fé não foi em vão. Você estará comigo no paraíso. Há um lugar preparado para você. Há um lugar preparado para nós. Se nós confessarmos Cristo como nosso Salvador, há um lugar preparado para nós passarmos a eternidade com Jesus. Que você venha ouvir nesta manhã, ou nesta tarde, à noite, no momento que você está assistindo esse vídeo, que você venha reconhecer o senhorio de Cristo e ouvir do Espírito Santo esta palavra. Eu garanto, hoje você já tem lugar no paraíso. Teu nome está escrito no livro da vida. Que mensagem poderosa, que afirmação poderosa. Por isso devemos continuar firmes a nossa caminhada com Cristo. Porque ele garantiu àquele homem que ainda naquele dia ele estaria com ele no paraíso, assim também é conosco hoje. Se nós permanecermos firmes, se nós permanecermos fiéis, nós também ouviremos dele essa palavra: estarás comigo no paraíso. Há um lugar maravilhoso esperando por você, esperando por mim. Então, permaneçamos firmes, continuemos firmes, porque nós temos esta promessa feita pelo nosso Jesus Cristo. Glória a Jesus. Que mensagem, que afirmação poderosa Cristo realizou na cruz. Que ensinamentos o Senhor tem nos dado. Glória a Deus por isso. Em João, capítulo 19, verso 23 e 24, vai dizer assim: tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes,
uma para cada um deles. Restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, do alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns para os outros. Vamos decidir por sorte quem ficará com ela. Esta túnica era uma túnica diferenciada, era uma túnica preciosa, porque era feita de uma só peça, não havia emendas, era um tecido único que vinha do ombro até os pés. Era a túnica de Jesus, também conhecida como a Santa Túnica. Esta Santa Túnica, ela tem resistido ao tempo e ela ainda pode ser vista. Hoje ela se encontra na Alemanha, na Catedral de Trèveris. Ela está lá sendo exposta. A tradição vai dizer que quando aqueles soldados tiraram a sorte para ver quem ficaria com aquela túnica, ela saiu para um soldado que era de origem germânica. E este homem, sem ter o conhecimento, ele pega essa túnica, ele leva para a sua casa e lá fica guardada. Mas ele percebe uma coisa, que todas as vezes que ele mostrava essa túnica e pessoas tocavam nessa túnica, aconteciam milagres. Pessoas eram curadas, vidas eram transformadas, porque tocavam nessa túnica. E isso gerou nesse soldado uma curiosidade. Quem era o dono dessa túnica? E ele começa a pesquisar quem era esse Jesus. E ao descobrir quem era Jesus, a história vai dizer que esse soldado, ele se converte, ele vira um cristão. E agora o tempo passa. E na Idade Média, essa túnica ela chega até a Alemanha, aonde ela é guardada e até hoje ela ainda é exposta. Eu quero deixar aqui ao lado algumas fotos para você ver esta Santa Túnica. É uma das maiores relíquias que pertenceu a Cristo e que até os dias de hoje ainda está sendo mostrada, ainda pode ser vista por nós. Então está aqui algumas fotos desta Santa Túnica, que é esta mesma túnica que foi tirada do corpo de Cristo no momento da crucificação, onde os soldados repartiram sorte para ver quem ficaria com ela. Então, se você ainda não ouviu falar, pesquise, conheça um pouco mais sobre essa história da Santa Túnica, que é uma das provas sobre a vida e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você ter uma noção, em Mateus 9:20, nós vamos ver a história daquela mulher hemorrágica que diz que ela colocou no seu coração que se eu tocasse na orla da veste, da manta de Jesus, eu seria curado. Então, quando ela toca nesta túnica de Jesus, na orla da túnica, ela é curada. A mesma túnica que Jesus agora está na cruz, os soldados pegam, e ela está ainda hoje resistindo ao tempo e está lá para todos aqueles que quiserem ver esta túnica maravilhosa. Então esta túnica, ela está lá na Catedral de Trèveris para mostrar aos fiéis, aos cristãos, esta lembrança do nosso Cristo. Agora nós vamos então ao próximo assunto, que é a morte de Jesus, que vai do versículo 45 até o versículo 56. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu,
as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. No momento da morte de Cristo, muitas coisas aconteceram. O dia virou noite, houve trevas sobre a terra, mas alguns pontos chamam a atenção. Primeiro ponto, quando ele morre, o véu do templo, o véu que servia de separação entre Deus e o seu povo, o véu que não permitia que as pessoas tivessem acesso a Deus, sendo esse acesso unicamente feito pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, o qual passava por aquele véu e ali apresentava os pecados do povo para que eles fossem expiados, perdoados. Agora, quando Jesus morre, este véu ele é rasgado, não de baixo para cima, não porque homens rasgaram, mas foi rasgado do alto a baixo. Ou seja, do céu veio a liberação. A morte de Cristo causou a abertura deste véu, simbolizando que, por ele, através dele, hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje não há mais nada que nos separe da presença de Deus. Aí onde você está, você pode, nesse momento, entrar em comunhão com Deus. Você pode, neste momento, falar com Deus. Nada mais separa. Você pode dobrar o seu joelho e, nesse momento, você vai estar face a face com Deus. Tudo isso porque, na morte de Cristo, este véu que nos separava, ele foi aberto. Jesus, ele é o único intermediador entre o homem e Deus. A morte dele foi o caminho que abriu esse véu. Hoje, nós podemos, em nome de Jesus, termos livre acesso a esse Deus maravilhoso. Após o véu ser aberto, a Bíblia diz que os sepulcros também se abriram. E todos aqueles que morreram salvos, morreram em Cristo, foram tirados e foram levados com Cristo. Ou seja, a promessa se cumpriu. Cristo, ele leva cativo o cativeiro. Aqueles que morreram na fé, aqueles que creram em Cristo, que estavam lá no seio de Abraão, que morreram na fé. Lembra a parábola do rico e do Lázaro? Então, aqueles que estavam no seio de Abraão, quando Cristo morre, eles são levados com Cristo. Levados agora para o paraíso. Hoje, o paraíso se encontra abaixo do trono de Deus. Então, aqueles que morreram em Cristo foram levados, seus corpos se uniram agora, um corpo glorificado, foram para ele, junto com ele, para o paraíso. Nós vemos aqui que houve um impacto no mundo físico daquilo que aconteceu no mundo espiritual. O mundo espiritual se moveu e o mundo físico reagiu. Ainda é assim. Tudo aquilo que acontece no mundo espiritual tem reação no mundo físico, no mundo material. Quando entregamos a nossa vida para Cristo, no mundo espiritual, no mundo físico começam reações, começam a acontecer coisas, maravilhas, milagres. Os sinais aparecem. Assim como no mundo físico sepulcros foram abertos, queridos, na nossa vida, quando nós damos um passo espiritual, a nossa vida natural também, ela mostra sinais desta decisão.
Se você ainda não se decidiu por Cristo, faça isso. Decida-se por Cristo. Tome essa decisão espiritual de entregar a tua vida a esse Jesus. E você vai ver, queridos, a manifestação no mundo material. O mundo material dará sinais daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Coisas irão acontecer. Milagres irão acontecer. Sinais irão acontecer. Porque o mundo material, ele reage a ações do mundo espiritual. Assim foi com Cristo e assim é até os dias de hoje e continuará até o dia que ele vier buscar a sua igreja. Outra coisa interessante que aconteceu nesse momento, onde Cristo ele morre, onde o véu do templo é rasgado, nesse momento que Cristo ele morre, ele cumpre a sua missão. A espada do Éden foi retirada. Os querubins foram retirados. Quando Cristo morre, ele abre o caminho. A espada que fechava o jardim, o paraíso, foi tirada. Gênesis 3:24 vai dizer: depois de expulsar o homem, do paraíso, por causa do pecado que ele cometeu, Deus expulsa o homem do jardim e, ao expulsar, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Agora o caminho está livre. A espada flamejante que fechava esse caminho, os querubins que guardavam esse caminho, agora foram liberados. Nesse momento, na morte da cruz, a espada foi retirada, os querubins agora saíram e o caminho está aberto. O caminho, o acesso ao paraíso está aberto. Por isso Cristo falou àquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, já foi dada a ordem para que a espada seja retirada, para os querubins saírem, porque o caminho está aberto. Esse caminho está aberto para mim e para você. Este caminho está aberto para todo aquele que crê, em nome de Jesus. Agora nós vamos para o sepultamento de Jesus, que é o próximo assunto. Ele vai do versículo 57 ao versículo 61. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. Aqui o texto vai nos mostrar uma situação muito preocupante em relação à vida de José de Arimateia e que podemos comparar hoje à vida de muitos que conhecem o Evangelho, muitos que já ouviram falar de Jesus. Eu vou explicar melhor. Vamos ler agora, para entendermos melhor o que eu quero passar, o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, verso 38, que diz assim: e era discípulo de Jesus, mas secretamente, pois tinha medo dos judeus. Esse texto fala sobre José de Arimateia, mas a questão é que não era só José, que servia a Deus secretamente. Ainda vai dizer em João 12:42, vai dizer assim: até mesmo muitos líderes dos judeus realmente depositavam fé em Jesus, mas por causa dos fariseus não declaravam isso publicamente para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, não só José de Arimateia, mas muitos líderes judeus ouviram a mensagem, ouviram a pregação
e seguiam a Cristo, mas faziam isso secretamente. Ou seja, eles tinham medo, vergonha de se expor, dizendo que eram discípulos de Jesus. E esse era o problema que acontecia naquela época. Não só naquela época, mas é um problema que acontece muito em nossos dias. E eu vou dizer para você, isso de servir a Jesus secretamente, né, ser um agente secreto de Jesus, onde ninguém sabe a tua fé, onde ninguém conhece o Deus que você serve, isso é um problema muito sério. A própria palavra de Deus, ela vai advertir sobre esse problema de não confessar Jesus, de não expor a nossa fé em Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Em Mateus 10, 32 e 33, diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. José de Arimateia, ele não negava Cristo, mas também não declarava Cristo na sua vida. Ou seja, ele vivia em secreto. Com os fariseus, ele agia como fariseus. Com os religiosos, ele agia como religiosos. E quando ele tinha a oportunidade de estar perto de cristãos, ele agia como cristão. Então, José de Arimateia, ele tinha uma fé escondida. Ele não chegava a negar a Cristo, mas também não confessava Cristo como seu Salvador publicamente. Com medo de ser retalhado, medo de perder a posição que ele tinha, medo de ser rejeitado pelos líderes, pelos religiosos. E isso, como diz o texto que nós lemos, é perigoso, porque todo aquele que negar a Cristo aqui na terra, o próprio Cristo negará esta pessoa diante do Pai, que está nos céus. E eu creio que não é isso que nós queremos. Nós não queremos ser rejeitados por Cristo naquele dia, no dia do julgamento, no dia que estivermos diante do Pai. Ao contrário, queremos que Ele venha dizer: servo bom e fiel, entra no descanso, entra no gozo, entra diante do nosso, se aproxime diante do nosso Deus. Então, que você não venha cometer esse erro, assim como José de Arimateia, assim como muitos líderes religiosos que serviam a Cristo secretamente, sem declará-lo publicamente, por medo, vergonha. E hoje, você tem coragem de declarar a tua fé em Cristo Jesus diante da tua família, diante dos teus colegas de trabalho, de escola? Enfim, você hoje tem a coragem de declarar: eu sou cristão, eu sirvo a Jesus Cristo, a minha vida está nas mãos de Jesus. Que venhamos aprender com esse exemplo, que nós não podemos esconder a nossa fé. Ao contrário, nós temos que expor publicamente a nossa fé, a nossa crença em Jesus Cristo. Chegamos agora, então, ao último assunto do capítulo 27 do Evangelho de Mateus, que é a guarda do sepulcro, que vai do versículo 62 ao versículo 66. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Eu quero frisar aqui o versículo 66, que diz assim: além de montarem uma guarda, ainda lacraram a pedra. O que nós vemos aqui
são os esforços humanos para tentar impedir a vontade de Deus. É o homem com seu próprio esforço tentando impedir que a palavra de Deus seja cumprida. E nós vemos na história que a guarda foi montada, a pedra foi selada, mas nada disso pôde impedir a ressurreição do nosso Jesus. Ou seja, por mais que o homem tente, por mais que o homem use de suas estratégias, o homem é incapaz de impedir o agir de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus de se cumprir nesta terra. E isso nos alegra, porque a vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita. E por mais que os homens, usados pelo inimigo, venham tentar impedir você de viver esta vontade de Deus na sua vida, nada pode impedir o agir de Deus em teu favor. Também quero destacar aqui que o governo e a religião estavam unidos contra Jesus. O governo não queria perturbação e a religião não queria mudança. O governo não queria perturbação, ou seja, deixa como está. As coisas estão caminhando do jeito que nós queremos. Porque quando o evangelho vem, quando a fé se manifesta, a transformação, a libertação de mente, a libertação de pensamentos. Então, o governo não queria, porque estava acontecendo perturbação. Pessoas estavam abrindo os olhos, pessoas estavam sendo transformadas. E isso, e toda transformação, causa essa perturbação no mundo natural. Já a religião não queria mudança, eles queriam viver a fé à sua maneira, eles queriam continuar sendo fariseus, eles queriam continuar ensinando e não praticando, eles tinham desejo de continuar enganando o povo, enganando a si mesmo, eles queriam continuar na mesma. Quantas vezes nós já ouvimos esta frase? Eu nasci nessa e morro nessa. Ou seja, eu não vou mudar, eu não quero mudar, eu não tenho disposição de mudar. Então, a religião, ela luta contra mudanças. A religião, ela luta contra os princípios bíblicos, porque o princípio bíblico diz que se nós estamos em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo, há uma transformação. O governo não quer tribulação e a religião não quer mudança. Mas aquele que entrega a vida para Cristo, ele tem essa transformação, há uma libertação e essa pessoa já não é mais a mesma. Então, queridos, continue firme na tua fé em Cristo, continue declarando Cristo aonde você for, não tenhas vergonha de dizer eu sou cristão, eu sou filho de Deus, porque Cristo, ele quer ouvir da tua boca esta declaração. Para nós encerrarmos o capítulo 27 de Mateus, eu quero ler com você Isaías 46:10, que diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Ou seja, nada pode impedir o agir de Deus. Por mais que o governo tente impedir, por mais que a religião tente impedir, Deus disse que desde o princípio até agora ele tem cumprido a sua vontade. E diz ali, e farei tudo o que me apraz. No último capítulo de Jó, capítulo 42, no versículo 2, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos será frustrado. Que bom servir um Deus que nada pode impedir o seu agir. Deus, ele tem grandes promessas para a sua vida. Deus tem grandes obras para fazer em você e através de você. E nada pode impedir o agir de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, deixe um like, deixe um comentário. Como tem sido essas leituras do Evangelho de Mateus para a sua vida. Deixe lá uma mensagem para nós identificarmos como está sendo a recepção desse projeto na sua vida. Então,
Agora nós vamos para o último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Espero que você tenha anotado tudo aquilo que nós estamos falando. Se não anotou ainda, os vídeos estão todos eles gravados na nossa playlist Evangelho de Mateus. Entra ali no nosso canal e faça ali um passeio, né, por cada capítulo e vá anotando tudo aquilo que Deus está falando a você. Baixe as folhas para você ir anotando, que Deus te abençoe. E todas as quintas e domingos nós temos os nossos cultos aqui na nossa igreja, no Ministério Ver Church, quinta-feira, 19h30 e domingo, 19 horas. Espero você lá, venha nos fazer uma visita. Se você ainda não tem uma família espiritual, estamos de braços abertos para poder recebê-lo e ajudar você nesta caminhada rumo à Cidade Santa, rumo à Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.